Aqueles que quiserem acompanhar a leitura, livro de 2 Reis, capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20, a partir do primeiro versículo. Amém? Todos encontraram? Diz assim: Por aquele tempo, Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Até aqui, irmãos. Creio que é uma passagem bem conhecida dos irmãos, essa etapa da vida do rei Ezequias, rei de Judá. Ele estava doente e clamou ao Senhor. Ele acreditou que Deus poderia curá-lo e Deus realmente curou Ezequias. Voltando um pouquinho para o começo da história dele, Ezequias ele começou a reinar com 25 anos de idade. E a palavra diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez aquilo que era agradável aos olhos de Deus. Só que Ezequias, ele não vinha de uma família amorosa, de uma família que honrava a Deus. Ele não veio de uma família que buscava os princípios do Senhor, que guardava os mandamentos e as leis do Senhor. É natural que quando um rei morre, o filho começa a reinar. E o pai do rei Ezequias era Acás. E Acás era um homem muito ruim, muito mau. Ele fez aquilo que era abominável aos olhos do Senhor, aquilo que era mau aos olhos de Deus. Ele fez seus filhos passarem pelo fogo como um tipo de sacrifício aos falsos deuses. Ele fechou as portas do templo para que não tivesse mais sacrifícios e as pessoas não fossem mais adorar e pedir perdão dos pecados. Ele construiu altares para os falsos deuses. E mesmo assim, Ezequias ele foi alguém que honrou o Senhor com suas atitudes no seu reinado. E quando ele começou o seu governo, no primeiro ano, ele já abriu o templo novamente e restituiu as portas, reparou o templo, e a palavra diz que ele destruiu os altares, mas diz que ele foi um homem que confiou no Senhor. E o versículo 5, se os irmãos quiserem acompanhar, 6 e 7, vai dizer assim: Confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não se apartou de o seguir e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. E assim o Senhor era com ele, para onde quer que ele saísse, prosperava. Quando um rei decidia honrar o Senhor, não somente ele era abençoado, mas sim toda a nação, todo o povo era abençoado quando um rei decidia se prostrar e honrar os princípios de Deus. E houve um episódio na história do rei Ezequias que o rei da Síria, Senaqueribe, ele ameaçou invadir Judá e conquistar a terra em que eles viviam. E ao saber disso, Ezequias ele orou. Nós vemos que algumas vezes Ezequias ele ora ao Senhor, então nós cremos que ele era um homem que estava constantemente falando com o Senhor.
Ele orava e cria que o Senhor podia resolver aquela causa. Ao saber que o rei da Síria queria entrar em Judá, ele orou, e mais depois dele o profeta Isaías também oraram. Eles consertaram os muros, eles fizeram muitas lanças e escudos, caso eles precisassem lutar. E esse rei da Síria, ele questionava: que confiança é essa que vocês têm? Por que vocês acreditam que vão conseguir vencer essa batalha? Porque o rei da Síria, ele conseguia vencer muitas batalhas. Ninguém tinha vencido eles ainda. E eu acho muito bonito o que está escrito em 2 Crônicas, se os irmãos quiserem acompanhar, no capítulo 32, do versículo 7 ao 8, Ezequias ele incentiva o povo que estava com medo do ataque daquele rei. E diz assim: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. O povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Após isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, eles oraram ao Senhor. E em uma noite, o anjo do Senhor feriu 185.000 homens daquele exército dos assírios, e eles não precisaram nem lutar, por causa da oração destes dois homens, porque eles se dobraram e se renderam ao Senhor, confiaram que o poder de Deus é maior que o poder humano. Nós também cremos nisso, que Ele é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que faz esses milagres, que fez antes e faz agora, para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam, não confiar no braço, mas confiar na força do Senhor. E o rei da Síria, ele fugiu, mas depois ele foi morto pelos próprios filhos. E eu fico imaginando isso, que bênção é, né? E é um bom exemplo daquele versículo: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando um rei ele obedece o Senhor, toda a nação é abençoada. E nós oramos para que isso aconteça também com o nosso país. Para que o Senhor coloque e levante pessoas que estão segundo o coração dele. Para que todo o povo seja abençoado. Para que com o nosso coração e a nossa nação honre o Senhor e glorifique o nome de Deus. Enfim, chegamos à parte em que Ezequias adoece, que foi os primeiros versículos que nós lemos. E a palavra continua dizendo assim: e sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Quando ele clama ao Senhor, nós percebemos que ele é alguém que confia realmente em Deus, por isso que ele orava. E Deus, ele atendeu, ele curou. Ele deu até um sinal e de voltar o tempo para que Ezequias entendesse que Deus realmente iria curar ele, e o Senhor curou. Só que o Senhor, ele havia feito um pedido. Nós lemos que Deus falou para ele: põe em ordem a tua casa. Depois que o rei Ezequias morreu, seu filho Manassés reinou. Quando Deus fala: põe em ordem a tua casa, ele não estava falando de mudar o projeto do arquiteto daquele palácio, não estava
falando de chamar pessoas para limpar, ele estava falando de coisas mais profundas. Porque depois dele, alguém iria reinar. E ele precisava ensinar o sucessor dele como deveria honrar o Senhor, andar nos caminhos de Deus, assim como Ezequias andou. Porque a palavra diz que não houve rei como ele, nem antes e nem depois, em Judá. Mas Ezequias não fez isso. Ele não usou os 15 anos que o Senhor acrescentou na vida dele para pôr ordem em sua casa, para ensinar alguém. E isso teve consequências muito grandes e que levaram muito tempo. E antes da gente ver essas consequências, nós precisamos ver o que acontece depois que o príncipe da Babilônia fica sabendo que Ezequias estava doente. Ele manda os mensageiros e eles levam presentes, levam cartas a ele. E Ezequias, ele abre o palácio, ele abre a sua casa e mostra tudo o que tem lá. Ele mostra todos os tesouros e não há nada que ele não tenha mostrado para aqueles mensageiros. É do nosso costume, quando alguém não conhece a nossa casa, a gente vai e mostra, né? Eu e o Marcelo, quando a gente casou, cada pessoa nova que ia lá, a gente mostrava tudo que a gente tinha ganhado, tudo que a gente tinha conquistado, como nós fomos abençoados pelas pessoas e como nós fomos abençoados por Deus. E ainda tem pessoas que não foram lá e a gente sempre vai mostrando. E foi isso que o rei Ezequias fez. Só que ele mostrou para os mensageiros da Babilônia. E o profeta Isaías, ele vai advertir o rei Ezequias, porque ele não deveria ter feito aquilo. Porque depois nós sabemos que aquele povo seria levado cativo para a Babilônia. Ezequias, ele não mencionou o Senhor para os mensageiros. A Bíblia vai dizer que ele se exaltou, que ele exaltou a si mesmo. Segunda Crônicas 32, 25 diz: mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito, que era ter sido curado, pois o seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Talvez por um momento da vida de Ezequias ele tenha se esquecido de tudo aquilo que Deus tinha proporcionado para ele. Talvez ele tenha esquecido que tudo aquilo que ele conquistou foi Deus quem fez e quem deu. Talvez ele já estava acostumado com aquela vida boa, bem-sucedida, com muita riqueza. E às vezes nós somos assim. Não é coisa do rei Ezequias, é do nosso coração, coração humano. Quando nós aprendemos a fazer algo e conseguimos fazer sozinhos, às vezes nós nem nos lembramos do Senhor. Quando nós começamos a trabalhar em algo diferente, nós ficamos orando, pedindo sabedoria e graça do Senhor quando nós vamos aprender algo diferente, estudar em uma escola diferente. Eu me lembro quando eu comecei a fazer os bolos de aniversário, eu estava sempre orando, pedindo: Senhor, que isso fique bom, porque eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Aí as pessoas elogiavam e eu no meu íntimo: obrigada, Senhor, porque eu orei por isso. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo as coisas, a saber fazer sozinho. Nós nos esquecemos de agradecer. E todos os dias nós precisamos voltar neste lugar, de nos lembrar que tudo é por Ele. Aleluia! Eu tenho algo comigo que nós precisamos do Senhor mais do que o ar que nós respiramos. Algumas vezes quando eu oro eu falo isso: Senhor, eu preciso de Ti mais do que o próprio ar que eu respiro. E isso é tão forte para mim, porque quando eu estava doente, quando eu fiquei internada no hospital, eu me lembro que respirar era difícil. Respirar doía. Não conseguia respirar sozinha sem um oxigênio. E eu percebi
que se o Senhor não permitir que eu respire, eu não vou respirar. Se o Senhor fazer cessar o meu fôlego, é Ele quem dá a última palavra, não eu. E o ar que nós respiramos, às vezes nós até esquecemos, mas ele é tão importante para nós viver. E essa foi a primeira frase que eu coloquei no louvor que eu escrevi. Tu és o ar que eu respiro, e sem ti eu não posso viver. Aleluia. Porque nós nada podemos sem Ele. Não podemos viver sem Ele. Ele nos permite viver e experimentar, se a gente quiser, as coisas deste mundo. Mas se Ele disser que cesse o fôlego de vida, vai cessar, porque Ele quem tem a última palavra. Deus, poder, aleluia. Então, todos os dias, nós precisamos nos lembrar disso. De que Deus, Ele é o dono de tudo. Que nós não temos poder, mas Ele tem. Deus, Ele ficou bravo com Ezequias por ele ter se exaltado, não ter reconhecido o Senhor. Mas Ezequias, ele se humilhou, ele se arrependeu. E o Senhor abençoou ele nos dias dele. Mas ele deixou um detalhe ainda. Ele não colocou a casa dele em ordem. Ele não preparou o sucessor dele. Então, depois que ele mostrou todo o palácio dele, em 2 Reis, capítulo 20, vai dizer assim: Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que será levado para a Babilônia tudo quanto houver em minha casa, bem como que teus pais entesouraram até o dia de hoje. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E até mesmo algum de teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, levarão, e eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E agora nós nos perguntamos como este rei, que a Bíblia diz que não houve rei como ele em Judá, como ele reagiu a isso, a saber que tudo que eles tinham conquistado, até as coisas da casa do Senhor, seriam levadas para a Babilônia, e de saber que a descendência dele também seria levada para a Babilônia, que eles fariam eunucos. Talvez ele nem tivesse descendência por causa disso. Então olhe o que ele diz. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: Pois não é assim? Se em meus dias vai haver paz e segurança. Ele olhou para ele, e tudo que ele pensava era em como ele ia viver os dias dele. Não nos seus filhos, não nos seus netos, bisnetos, não no seu povo. Ele só se importou com ele. E então, depois da morte do rei Ezequias, Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Tudo o que Ezequias tinha feito de bom, Manassés fez de ruim. Ele fez tudo ao contrário que o pai dele tinha feito. Ele sofreu tanto, até que ele se arrependeu. E depois dele veio Amon. Amon também fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor, coisas abomináveis, mas ele não se arrependeu. E foi assim por um tempo, até que se cumpriu aquilo que o profeta Isaías tinha falado ao rei Ezequias. Queimaram o templo e levaram cativo aquele povo, levaram os remanescentes para a Babilônia, aqueles que tinham sobrevivido. E lá ficaram, como diz no livro de Jeremias, por 70 anos, porque não honraram o Senhor, porque Ezequias não obedeceu aquilo que o Senhor tinha falado para ele. No livro de Jeremias, no capítulo 15, versículo 4, diz assim: Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo que Manassés,
filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Por causa de uma ordem que Deus deu que não foi cumprida, Ezequias não sofreu, mas gerações depois dele por muito tempo sofreram. E quando Deus nos pede algo que não envolve apenas nós precisamos cumprir, porque Ele sabe que não é importante só para nós, mas também para outras pessoas. Nós podemos ver que Deus ele não queria castigar a terra, e é por isso que Ele mandava os profetas dele. É por isso que Ele falava diversas vezes, porque Deus ele é um Deus de amor. Nós sabemos que Ele é justo, mas Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. E não é só de agora, era com aquele povo também, e Ele queria perdoar. Mas mesmo no exílio, aquele povo continuava errando. E essa mensagem de Ezequias nos faz pensar o que nós estamos fazendo para deixar para as próximas e para esta geração. O que o Senhor tem nos entregado para fazer. Talvez ainda não se cumpriu, mas cada um tem um propósito aqui. Abraão, pai da fé, em Gênesis capítulo 18, versículo 17 e 19, diz assim: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Abraão, ele preparou a descendência dele. E assim se fez. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos e até nós, porque ele é o pai da fé. Ele cumpriu aquilo que Deus tinha dito a ele. E essa lição de Ezequias, ela não se aplica apenas a um reinado, mas sim àquilo que Deus nos confiou. Seja governar algo, talvez daqui crianças ou jovens estarão no governo do nosso país um dia, e nós oraremos por eles. O Senhor, Ele também fala sobre aqueles que Ele entregou um trabalho, uma empresa. A minha mãe às vezes fala que eu preciso aprender as coisas, que ela faz aprender tudo sobre o nosso trabalho. Para quem não sabe, ela tem um ateliê de bolsas e agora ela está me ensinando a costurar. E tem umas coisas que é difícil, que ela diz que ela demora muito tempo, daí eu pergunto para ela: mas daí tu quer que eu aprenda rápido? Ela diz: sim, tu vai ser melhor que eu. E nós precisamos de pessoas que nos preparam. E assim sucessivamente. Outras pessoas vão precisar de nós. Seus filhos vão precisar de você. Que você prepare eles. Seus liderados vão precisar de vocês. Eu lembro quando o Michael falava pra gente que cada ano mais ia ficar difícil. Que ele ia colocar a gente para pregar, para ministrar o culto dos jovens. E a gente ficava com medo, mas ele estava ensinando a gente. A gente ficava com vergonha e com medo. Mas é disso que nós precisamos, sair da nossa zona de conforto e aprender. Marcelo conta que o pastor Alcindo uma vez trouxe ele aqui para ensinar ele a ministrar os louvores. E este homem é um exemplo, eu creio, para todos nós, de um grande legado que ele deixou, de amor, de coragem, de perseverança, de alguém que se preocupava em ver o andamento da obra, que nunca parasse, mas que sempre pessoas iriam aprender e não iam faltar mãos para trabalhar. Aleluia. Ezequias, ele começou bem, mas ele não terminou tão bem assim. E eu acredito que o importante é a maneira como a gente termina. Às vezes nós começamos errando, mas o importante é como nós vamos terminar. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8 diz:
o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Nós precisamos cuidar do que e de quem o Senhor nos confiou. Se Ele te confiou uma família, gerenciar uma família, ser mãe, ser pai, ensine os seus filhos no caminho que devem andar. Ore, cuide deles para que não se desviem, para que eles aprendam quem é o Senhor verdadeiramente. E nós precisamos cuidar do nosso eu, de como está a nossa vida. Se hoje fosse nosso último dia, como o Senhor havia falado a Ezequias, como nós estaríamos? Satisfeitos com aquilo que nós fizemos? Ou nós temos ainda o que melhorar e arrumar em nossa casa? Que o Senhor revele a cada um de nós aquilo que nós precisamos mudar, nas áreas que nós precisamos nos arrepender, enquanto há tempo. Amém? São as palavras que eu quero deixar para a igreja. Deus abençoe a cada um.